Colapso global. Será que estamos preparados para o que o futuro nos reserva? E não, o assunto aqui não é inteligência artificial ou Terceira Guerra Mundial. Hoje nós vamos falar sobre o encolhimento da população global. Esse problema é muito mais grave do que se imagina, e é sobre isso que iremos falar hoje. E aí, tudo bom? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Growth Dojo, o canal do Growth Hacker. No vídeo de hoje, a gente vai abordar um assunto um tanto preocupante, polêmico, mas eu não vou trazer aqui uma visão apocalíptica, por mais que eu precise falar sobre os problemas atrelados à redução da população mundial. Aqui eu vou trazer uma provocação sobre empreendedorismo e oportunidades dentro desse contexto. Trazer reflexões de como que a gente pode, enquanto sociedade e empreendedores, resolver esse problema, que ele parece distante, mas já é logo ali. Algumas estimativas para 2035, para 2050 e também 2100. Algumas culturas podendo, inclusive, até mesmo desaparecer do mapa porque as pessoas não estão querendo ter mais filhos. Loucura ou não? Hoje a gente vai falar sobre isso aqui no canal. Se você está chegando hoje, aqui é o Growth Dojo, o canal do Growth Hacker. Aproveita, já te inscreve e ativa as notificações. Dessa forma você sempre vai ser notificado ou notificada quando um vídeo bacana como esse entrar aqui no canal. E se você tiver alguma dúvida ou sugestão de conteúdo, é muito bom a sua interação, importante aqui no vídeo, já deixa um comentário. E para eu saber que você está gostando, deixa um joinha, que isso ajuda muito a esse debate chegar a mais pessoas e também essa visão de oportunidade que existe dentro desse contexto, certo? Então vamos lá. O que eu separei para a gente conversar aqui hoje? Eu trouxe alguns dados e a gente vai partir sobre esses dados, essa análise do contexto Brasil, né? Como que isso está mudando dentro do contexto Brasil, certo? Então, se a gente for olhar, por exemplo, nesse slide aqui, nesse gráfico aqui, a gente observa que desde 2004 até 2022, a gente tem uma redução no número de nascimentos. Então, ano a ano, certo? Então, nós tínhamos lá em 2004 2.800.000 e aqui nós já estamos na casa dos 2.600.000. E aqui no Brasil, uma situação muito própria, né? País de terceiro mundo normalmente tem isso, né? Tem algumas dificuldades atreladas à questão de natalidade no sentido dos óbitos, né? Alguns diversos desafios. E aqui a gente vê, infelizmente, que ele tem aumentado muito. Então essas duas matrizes, duas linhas se encontrando, olhando no contexto do Brasil, ele é muito preocupante. O Brasil também é um país que vai sofrer com esse tipo de redução da população. Mas Everton, tu está trazendo um assunto sobre redução da população, sendo que a gente está vivendo um momento onde a gente tem aí quase 8 bilhões de pessoas morando no planeta. Isso não é positivo em uma visão ambiental? Sim, é positivo em uma visão ambiental, sem sombra de dúvidas. O ponto é essa reestruturação do sistema, e o sistema, quando eu digo a camada que opera de fato, que trabalha, né? A camada trabalhadora, que é quem sustenta a aposentadoria e os mais velhos, ela está encolhendo. Então, se a gente cada vez tem menos mão de obra, menos pessoas trabalhando e muito mais pessoas ficando mais velhas, a gente tem uma espécie de colapso, porque a gente não tem arrecadação suficiente para sustentar pessoas que estão ficando cada vez mais velhas, estão tendo mais longevidade, certo? Então tem diversas questões sendo debatidas, né? Algumas revisões de aposentadoria, tanto aqui no Brasil já teve, na França gerou recentemente muita polêmica, e é um assunto que ele vai ser muito debatido nos próximos anos, beleza? Bom, esse gráfico aqui a gente já observa, por exemplo, atrelado ao sexo, a diminuição do número, né, nas faixas
mais inferiores, ou seja, a camada de baixo das pessoas mais jovens. Olha só como reduziu o número dessas pessoas com idades dentro dessas faixas aqui, né? De 10 a 14, de 15 a 19, de 20 a 24, de 25 a 29, né? Então essa camada aqui, que é uma camada que ela já, ó, de 15 a 19, essa camada aqui, ó, é uma camada que ela já vai entrar no mercado de trabalho, tá? Ela vai estar num processo inicial aí do mercado de trabalho e ela logo vai poder contribuir, né, com um imposto, etc., que é tudo isso que a gente sabe que o trabalho ele gera de riqueza para o país. Então, diversos impostos que o governo pratica, inclusive do pagamento do salário, né, são todos recursos, aí aposentadoria, etc., são todos recursos que eles são, de certa forma, eles geram essa manutenção de quem já está aposentado. Então a gente está garantindo o nosso futuro, a nossa aposentadoria, mas precisa ter alguém vindo antes para garantir a nossa, para pagar aquilo que a gente já pagou. É mais ou menos essa a ideia. Então a gente observa aqui tanto para homem e para mulher, nessa camada mais nova aqui, que é o que vai sustentar o mercado nos próximos anos, ela já reduziu consideravelmente aqui, se a gente for calcular em 12 anos. Né? Um outro dado aqui, e esse dado aqui, ele é muito bom, porque ele traz uma visão, uma projeção até 2035. Tá? Então isso aqui é nível mundial. Tá? Então olha só como que se comporta, tá? Qual que é a previsão no mundo dessa mudança aqui desse quadro. Então, se antes a gente tinha um quadro que ele era mais piramidal, né? A gente tinha esse comportamento mais piramidal, ou seja, que é onde as pessoas elas vêm para trabalhar, enfim, vão sustentar a camada mais velha. Aqui a gente já passa a ter, em 2035, nós já passamos a ter aqui, olha só, algo que ele é mais bem distribuído em termos de idade. Tá? E aí nós temos uma camada de trabalho muito menor aqui nesse contexto. Tá? Então isso que é interessante a gente observar, e é esse que é o grande problema, e é essa provocação que eu estou trazendo nesse vídeo, que é essa mudança, né, de pessoas, famílias menores, mulheres, né, no mercado de trabalho, que preferem priorizar a carreira, muitas vezes não querem nem ter um relacionamento, etc. Né? E tudo isso tem um impacto direto, né, dentro disso que a gente vem falando aí de possível colapso. Tá? Olha só, que interessante aqui. Nesses países a gente tem uma visão por país. Então a China, que era o país mais populoso, aqui a gente vê lá em 1950, né, mais ou menos quantos filhos cada chinês tinha, que é aqui nessa linha na vertical, com um comparativo com 2020. Então olha só, eles basicamente hoje têm um filho por casal. Tá? De 6 ele caiu para 1, ele já está abaixo da média mundial, que é de 2,1, tá? A Índia, que também está aí concorrendo e assumindo a dianteira como um país mais populoso, etc., uma economia forte, também já caiu bastante. E aí sem falar a Coreia do Sul. A Coreia do Sul, assim como o Japão, eles já sofrem com isso, eles têm incentivos, e aí já entra um pouco da discussão de que tipo de incentivos existem para as pessoas terem filhos. Então lá, por exemplo, eles pagam um auxílio do governo de $500 por filho. Tanto pai quanto mãe têm licença maternidade de 14 meses. Tá? Então aqui eles aplicam incentivos para que as pessoas tenham filhos, porque eles sabem que sem mão de obra, sem pessoas trabalhando, o país não se sustenta, isso pode vir a colapsar. Então é muito interessante ver aqui, e o próprio Estados Unidos também faz parte. Então aqui a taxa mundial, ó, a gente vê que ela está nesse 2,1, e aqui todos esses países que estão abaixo. Tá? Então o Japão aqui, lá em 1960, ó,
1960, 70, olha, deu uma caída aqui, ele já vem sofrendo com isso. Então tem diversos países com incentivo. A Europa também é um país muito velho nesse sentido e que está sofrendo com esse ponto, tá? E aqui também a total a taxa de fertilidade nos países. Então olha só quanto caiu aqui de novo. Ó, aqui traz uma visão do México, como que era, né, de 1980 a 2000, 2020. Ó. A Hungria, a Coreia do Sul, o Japão, né, um pouco disso que a gente já viu, certo? E aqui tem um vídeo que eu vou deixar, um TEDx, vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Que é The Truth About Human Population Decline, tá? A Jennifer, ela traz 3 cenários, né? Sendo um deles que se chama o resiliente, tá? Que aí, assim, quais as alternativas? Por exemplo, países que são muito nacionalistas, ou seja, que eles são mais fechados para a vinda de imigrantes, etc., eles teriam que se abrir porque eles não têm opções. Então, outros países onde a taxa de natalidade é muito alta, eles podem servir como força de trabalho para esses outros países. Podem cumprir com, né, esse papel de ter pessoas mais jovens no mercado de trabalho. Então, isso seria uma coisa vantajosa, uma coisa boa, tá, a ser feita. Dentre outras coisas, né, uma solução ter um ambiente, um ecossistema onde as pessoas mais velhas tenham condições e sejam abraçadas dentro de uma visão organizacional das empresas, das companhias. Então, uma forma, e eu acredito que uma inteligência artificial, e aqui é um grande ponto a ser analisado nesse possível colapso, tendo maior flexibilidade com pessoas mais velhas, podendo ter uma jornada mais flexível, tendo o auxílio de recursos como inteligência artificial, etc., eu acredito que pessoas mais velhas, claro, dentro de um contexto de experiência profissional e não envolvendo algo braçal, né, mas intelectual, né, quem atua em áreas onde, né, a área do raciocínio, né, a área da inteligência, né, da estratégia, que ela é muito mais demandada, essas pessoas elas vão poder, sim, sem assim, grandes problemas, porque existem diversas formas de flexibilizar. Pode trabalhar de casa, pode, enfim, ter auxílio de outros recursos. Já as pessoas que inevitavelmente não têm um nível educacional e de experiência para trabalhar em áreas desse tipo, que demandam ou que imprimem boa parte da sua atuação profissional utilizando a força, essas pessoas sim vai ser muito difícil e isso vai colapsar. Mas aí entra o outro grande projeto que empresas já como o próprio Elon Musk está desenvolvendo, né? Na SpaceX tem o robô que eles estão desenvolvendo, que é justamente para fazer esses trabalhos mais braçais e manuais. Isso é uma coisa 100% boa? Depende. Né? Então, talvez o que seria um colapso vai ser suprido com esses robôs, mas esses robôs, talvez eles vão conseguir substituir inteiramente tudo aquilo que seria um trabalho braçal de pessoas, vão poder trabalhar 24/7. Tá? Então, pode ter um colapso nesse sentido, mas a gente sabe que os movimentos eles são muito mais lentos do que a gente normalmente espera que eles sejam, certo? E o grande ponto é, o que existe de interessante e que pode ser aproveitado em termos de oportunidades de negócios olhando para o futuro, de mercado, né? Tamanho de mercado. Bom, recentemente eu li um livro de um famoso influenciador aí dos Estados Unidos, tá? Que ele se chama 100 Million Offer, certo? Tá? Do Alex Hormozi. E aí ele traz que, na visão dele, existem 3 mercados principais que sempre existirão, que é saúde, riqueza e relacionamentos. Tá? E aí ele traz aqui, ó, a razão pela qual eles sempre existirão é que sempre há uma dor tremenda que você não os possui. Quando você não os possui, desculpa. Sempre há demanda por soluções para essas dores humanas centrais. O objetivo é encontrar um subgrupo menor, ou seja, um nicho dentro desses baldes maiores
que esteja crescendo, tenha poder de compra e seja fácil de segmentar em nível de mídia, beleza? E aí ele traz um exemplo aqui bem interessante que eu achei que ele combinava exatamente sobre isso que a gente está tratando aqui. Então, se eu fosse um especialista em relacionamentos tentando encontrar meu avatar, ou seja, a persona, a pessoa, o público-alvo que ele quer impactar, eu preferiria me concentrar no treinamento do relacionamento da segunda metade da vida, certo? Então as pessoas adultas indo para uma idade mais velha. Para veteranos do que ajudar estudantes universitários em relacionamentos. Por quê? Porque os idosos que estão sozinhos provavelmente sofrem mais dor à medida que estão mais próximos de suas mortes, que é a dor, né? Onde que tem um problema. Tem mais poder de compra, dinheiro, certo? E são fáceis de encontrar, que seria a segmentação em nível de anúncio, né? Tem uma visão estratégica aqui por trás. Por último, na época descrevendo, há mais pessoas fazendo 65 anos a cada ano do que fazendo 20. Então ele traz exatamente isso que nós estamos falando aqui no livro, certo? Que é essa questão da natalidade. Então, aqui existe uma grande oportunidade em criar soluções voltadas para pessoas mais velhas dentro desses mercados. Mercado da saúde, indiscutível. E mercado da saúde ele não se resume só à medicina em si, mas à nutrição, ao exercício físico, né? A saúde, né? Então aqui na verdade exercício físico, a saúde, né? Aí entra a nutrição, etc. O wealth, né? Dinheiro, finanças, né? Formas de ajudar essas pessoas a fazerem uma gestão melhor, etc. do dinheiro, fazer mais dinheiro e relacionamento para pessoas mais velhas saberem como lidar com a perda do parceiro, que provavelmente essa pessoa vai viver muito mais tempo e ela vai ter grandes dilemas ou, enfim, questões a serem resolvidas. Ou ela vai querer buscar uma outra pessoa para seguir a vida junto com ela. Né? E como é que faz isso aos 75 anos, aos 80 anos? A pessoa está viva ainda. Né? E cada vez mais pessoas vão ter essa idade. E muitas pessoas mais velhas com dinheiro. Né, que tem poder aquisitivo. Então, experiências, né, experiências relacionadas para pessoas mais velhas, viagens, a área da saúde de uma forma geral, né, e relacionamentos. Então, existem oportunidades, se começar a trabalhar agora, né, sem sombra de dúvidas, ao longo dos próximos anos vai ter cada vez mais adesão, um mercado cada vez maior, que é importante o tamanho do mercado, então cada vez mais pessoas mais velhas. Então existe um caminho também para você ajudar a empreender e contribuir para que a gente não viva de fato um colapso por não ter pessoas, né, mais força de trabalho. Então esse é um assunto muito interessante, provavelmente eu vou gravar ainda outros vídeos falando sobre isso, trazendo outros dados. Como eu falei, eu vou deixar o livro, o link do TEDx aqui na descrição, eu também vou deixar desse livro aqui, tá? E queria saber a tua opinião, né? O que você acha quanto a esse possível colapso que a gente vai viver por ter menos pessoas trabalhando, ter mais pessoas, ter uma população global muito mais velha e menos pessoas na faixa de rendimento, né, de produtividade, vamos dizer assim, no mercado de trabalho. Curtiu? Deixa aí teu comentário que eu quero saber. Um abraço e até o próximo vídeo.